O alarme já soou, não é mesmo? Artigos pipocam por toda parte, especialistas debatem sem parar, e a sensação é quase palpável. A inteligência artificial está de olho nos nossos empregos. Mas, e se a maior ameaça não estiver escondida naquelas tarefas que a gente considera super complexas, mas sim naquelas que mal damos valor? E se a verdadeira fraqueza das máquinas estiver bem debaixo do nosso nariz, num paradoxo que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o futuro do trabalho? O medo generalizado não dá para negar. A inteligência artificial deixou de ser coisa de filme de ficção científica e se tornou uma força que está transformando o nosso dia a dia e, claro, o mundo profissional. Todo santo dia, somos engolidos por notícias sobre algoritmos que escrevem textos, compõem músicas, ajudam a diagnosticar doenças e até dirigem carros. Aquele medo de que a IA tome conta de trabalhos complexos, aqueles que levaram anos de estudo e uma dedicação enorme, é real e tem seu porquê. Profissões que antes pareciam blindadas contra a automação, advogados, programadores, analistas financeiros, agora encaram um futuro onde máquinas inteligentes prometem fazer suas tarefas com uma velocidade e precisão que parecem coisa de outro mundo. E esse receio não surgiu do nada. A gente vê sistemas de IA derrotando campeões mundiais em jogos de estratégia como xadrez e Go, que sempre foram vistos como o auge da inteligência humana. Vemos algoritmos devorando volumes gigantescos de dados em segundos, encontrando padrões e prevendo tendências com uma eficiência que nenhum ser humano conseguiria igualar. A história que mais se conta é a da substituição iminente, onde o trabalho humano, principalmente aquele que envolve raciocínio e conhecimento especializado, vai se tornar peça de museu. Empresas investem bilhões para desenvolver e usar soluções com IA, querendo otimizar processos, cortar custos e, claro, redesenhar suas equipes. A pergunta que fica no ar não é mais se a IA vai impactar o mercado, mas quão rápidos e quão fundo essa transformação vai ser. A escalada da inteligência artificial. Para entender o tamanho desse receio, é só olhar para os avanços mais recentes. Modelos de linguagem natural como o GPT-4 e os que vieram depois mostram uma capacidade impressionante de criar textos que fazem sentido e são criativos, responder perguntas cabeludas e até escrever código de programação. Na medicina, algoritmos de IA analisam imagens médicas com uma precisão que se compara, e às vezes até supera, a de radiologistas experientes, ajudando no diagnóstico rápido de doenças graves. Na indústria, robôs inteligentes trabalham em linhas de montagem com uma habilidade e velocidade que revolucionaram a produção. E esses exemplos são só a pontinha do iceberg. A IA está otimizando rotas de entrega, personalizando nossa experiência de compra, descobrindo novos remédios e materiais, e até ajudando na exploração espacial. A cada novo avanço, fica mais forte a ideia de que as máquinas estão ficando capazes de fazer qualquer tarefa intelectual que nós, humanos, fazemos. A promessa de uma era de eficiência e progresso nunca antes vista vem junto com a sombra da obsolescência profissional para milhões. É nesse clima de admiração e receio que a conversa sobre o futuro do trabalho esquenta, muitas vezes focada só na capacidade crescente da IA de dominar o que a gente considera difícil. Mas tem uma peça crucial faltando nesse quebra-cabeça: a reviravolta inesperada, o paradoxo de Moravec. E se eu te dissesse que o maior desafio da inteligência artificial não é ganhar de um mestre de xadrez ou analisar dados de estrelas distantes, mas sim algo tão simples quanto pegar um copo d'água ou reconhecer um rosto no meio da multidão? Parece ir contra o senso comum, quase um absurdo, não é? Mas é aqui que mora a verdade surpreendente que pouca gente conta: o paradoxo de Moravec. Formulado lá nos anos 80 por pesquisadores como Hans Moravec, Rodney Brooks e Marvin Minsky, esse paradoxo joga uma luz totalmente nova sobre as verdadeiras limitações das máquinas. Moravec resumiu de um jeito genial: é relativamente fácil fazer os computadores mostrarem um desempenho de nível adulto em testes de inteligência ou jogar damas,
e difícil ou impossível dar a eles as habilidades de uma criança de 1 ano quando se trata de percepção e mobilidade. Traduzindo, aquilo que nós humanos achamos complicado e que exige anos de estudo, tipo matemática avançada, lógica pura ou estratégia de jogos, é até que simples para a IA. Por outro lado, as tarefas que a gente faz sem nem pensar, aquelas habilidades que uma criancinha domina, brincando como andar, correr, reconhecer objetos, manusear ferramentas simples ou entender as entrelinhas de uma expressão facial. São desafios gigantescos para os sistemas de inteligência artificial mais modernos. Esse paradoxo não é só uma curiosidade de cientista. Ele é chave para a gente entender o real impacto da IA no futuro do trabalho e quais habilidades humanas vão continuar insubstituíveis por muito mais tempo do que a gente pensa. Ele nos força a questionar o que realmente é fácil e o que é difícil, mostrando que a inteligência das máquinas funciona de um jeito surpreendentemente diferente do nosso. Desvendando o paradoxo: por que o fácil é difícil para as máquinas? A explicação para essa aparente contradição está bem no fundo da história da vida na Terra. As habilidades sensório-motoras, nossa capacidade de perceber o mundo com os sentidos, de nos mover com agilidade e precisão, de interagir fisicamente com o que está à nossa volta, são o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. Pensa só no simples ato de caminhar. Exige um sistema complexo de equilíbrio, coordenação muscular, processamento visual e propriocepção, tudo funcionando junto, sem que a gente nem perceba. Nosso cérebro dedicou uma quantidade enorme de neurônios para otimizar essas funções ao longo de eras, tornando-as incrivelmente eficientes e robustas. Por outro lado, o pensamento abstrato, o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas matemáticos complexos são habilidades evolutivamente bem mais novas. Elas surgiram há algumas dezenas ou centenas de milhares de anos. Embora sejam marcas da inteligência humana, elas não tiveram o mesmo tempo todo para serem afinadas e otimizadas pela seleção natural. Por isso, exigem um esforço consciente e, do ponto de vista computacional da natureza, são menos eficientes em termos de recursos neurais dedicados. Para os engenheiros de inteligência artificial, replicar o raciocínio lógico de um jogo de xadrez ou a capacidade de cálculo de um matemático é, por incrível que pareça, uma tarefa mais direta. As regras são claras, os objetivos são definidos e o ambiente é controlado. Agora, programar um robô para ter a destreza manual de uma criança de 5 anos, para amarrar os sapatos, ou a capacidade de um bebê para distinguir o rosto da mãe em diferentes luzes e ângulos, é um desafio muitíssimo maior. O mundo real é caótico, imprevisível e cheio de nuances que nossos cérebros evoluídos processam numa boa, mas que confundem os algoritmos mais sofisticados. O paradoxo em ação. Exemplos do mundo real. As provas do paradoxo de Moravec estão por toda parte. É só saber onde olhar. Pega os carros autônomos, por exemplo. Esses veículos são lotados de sensores potentes e algoritmos que processam um caminhão de dados para planejar rotas e tomar decisões complicadas no trânsito. Eles conseguem andar em rodovias movimentadas e estacionar com precisão de milímetros. Mesmo assim, ainda dão umas tropeçadas em situações que seriam fichinha para um motorista humano. Existem histórias de sistemas de piloto automático que confundiram a lua com um semáforo amarelo, ou que se embananaram para reconhecer um objeto esquisito ou meio escondido na pista. A percepção em condições ruins, chuva forte, neblina, ou um simples saco plástico voando na frente do carro, ainda é um problemão. Pensa nos robôs industriais e de serviço. Gigantes como o Atlas da Boston Dynamics impressionam fazendo saltos, dando cambalhotas e carregando coisas pesadas. O cão-robô Spot consegue andar por terrenos difíceis e inspecionar lugares perigosos, mas pede para esses mesmos robôs pegarem um ovo sem quebrar, dobrarem uma roupa direitinho ou simplesmente trabalharem numa casa bagunçada e imprevisível. E as limitações deles ficam claras. Tarefas que uma criança faz naturalmente, como empilhar blocos de formatos diferentes,
ou servir um copo de suco sem derramar exigem um nível de percepção tátil, coordenação motora fina e jogo de cintura que ainda está muito além da maioria dos robôs. O mesmo vale para o reconhecimento visual. Sistemas de IA são incrivelmente bons em identificar objetos específicos em imagens quando treinados com um monte de dados. Mas os famosos CAPTCHAs, aqueles que pedem para a gente selecionar todas as imagens com semáforos ou faixas de pedestres, ainda são usados para diferenciar humanos de robôs justamente porque a percepção visual humana, com sua capacidade de generalizar e entender o contexto, dá de 10 a 0 na das máquinas em cenários variados e meio dúbios. Até na linguagem, onde os modelos de IA têm feito progressos incríveis, o paradoxo aparece. Algoritmos de tradução conseguem passar textos de um idioma para outro com uma fluidez impressionante. Mas a verdadeira comunicação humana, cheia de subtextos, ironia, emoção e adaptação ao contexto social e cultural em tempo real, continua sendo coisa nossa. A empatia, a capacidade de entender e responder de forma adequada às emoções dos outros, é uma barreira e tanto para a IA. Implicações para o futuro do trabalho. Entender o paradoxo de Moravec é fundamental para desmistificar o futuro do trabalho na era da IA. Ele não diz que a automação não vai ter um impacto transformador, claro que vai, mas oferece uma visão com mais nuances e, de muitas formas, mais otimista. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estimou uma dança das cadeiras significativa nos empregos, mas também previu a criação de novas vagas. Esperava-se que até 2025, cerca de 170 milhões de novos empregos fossem criados globalmente, enquanto 92 milhões seriam deslocados, resultando em um saldo positivo de empregos. A questão principal não é só quantos empregos vão sumir ou surgir, mas como a natureza do trabalho vai mudar. A IA certamente vai automatizar muitas tarefas repetitivas e analíticas, aquelas que se encaixam no lado fácil para as máquinas do paradoxo. Funções que envolvem processar um monte de dados, fazer cálculos complexos e reconhecer padrões em ambientes organizadinhos são candidatas naturais à automação. No entanto, o paradoxo de Moravec sugere que profissões e tarefas que dependem muito de uma percepção sensorial afiada, mobilidade e destreza em ambientes bagunçados, criatividade de verdade, inteligência emocional, pensamento crítico complexo e uma interação profunda entre pessoas serão bem mais difíceis de automatizar. Novos setores e profissões estão surgindo, puxados pela própria IA e por tecnologias que vêm junto, como realidade aumentada, blockchain e assistentes virtuais avançados. Vai haver uma procura cada vez maior por profissionais capazes de projetar, implementar, gerenciar e, o mais importante, trabalhar junto com sistemas de IA. Se adaptar e aprender sempre serão essenciais. As habilidades humanas insubstituíveis. À luz do paradoxo de Moravec, quais habilidades humanas se tornam realmente insubstituíveis, ou pelo menos bem resistentes à automação no futuro que a gente consegue ver? Primeiro, as habilidades sensório-motoras finas e a capacidade de trabalhar em ambientes físicos complexos e imprevisíveis. Pensa em artesãos, cirurgiões, encanadores, eletricistas, chefes de cozinha. A destreza manual, a capacidade de adaptar movimentos a situações inesperadas e a percepção tátil refinada são dificílimas de replicar em robôs de forma ampla e barata. Segundo, a criatividade e a originalidade. Embora a IA possa gerar arte, música e texto que parecem criativos, ela faz isso recombinando padrões que aprendeu de um volume imenso de dados que já existem. A verdadeira inovação, aquela que quebra barreiras e cria algo genuinamente novo, ainda parece ser uma coisa exclusivamente humana, ligada à nossa capacidade de pensamento abstrato, intuição e experiências de vida. Terceiro, a inteligência emocional e social. A capacidade de sentir empatia, de construir relacionamentos, de liderar e inspirar equipes, de negociar, de cuidar e de entender as dinâmicas sociais complexas
é fundamental em inúmeras profissões, de terapeutas e professores a gestores e diplomatas. Essas são habilidades profundamente humanas, moldadas pela nossa evolução como seres sociais, e representam um desafio gigantesco para a lógica fria dos algoritmos. Quarto, o pensamento crítico complexo e a resolução de problemas em contextos que não são preto no branco. A IA é ótima em otimizar soluções dentro de regras definidas, mas quando encara problemas mal definidos, com informações incompletas ou contraditórias, ou que exigem um julgamento ético, a capacidade humana de raciocinar, contextualizar e tomar decisões mais amplas, ainda leva a melhor. Por fim, a curiosidade, a capacidade de aprender de forma adaptativa e a metacognição, o pensar sobre o próprio pensamento. A busca por conhecimento, a criação de perguntas novas e a adaptação a situações completamente novas são motores do progresso humano que as máquinas ainda não conseguem imitar. O avanço contínuo e a colaboração homem-máquina. Olha, é bom deixar claro que o paradoxo de Moravec não é uma barreira que vai durar para sempre e que ninguém consegue ultrapassar. Os avanços em sensores atuadores e principalmente em algoritmos de aprendizado profundo, como as redes neurais convolucionais e o aprendizado por reforço, estão diminuindo aos poucos algumas das limitações que o paradoxo descreve. Robôs estão ficando mais ágeis e sistemas de percepção estão melhorando sem parar. No entanto, o caminho para replicar toda a flexibilidade, adaptabilidade e eficiência das habilidades sensório-motoras e cognitivas humanas, especialmente aquelas que a gente considera fáceis, ainda é longo e cheio de obstáculos. O futuro do trabalho, então, não parece ser uma simples troca de humanos por máquinas, mas sim uma reorganização complexa de papéis, onde a colaboração entre humanos e máquinas vai virar regra. A IA poderá cuidar das tarefas chatas e que exigem muita análise, liberando os humanos para focar nos aspectos que pedem criatividade, empatia, julgamento crítico e interação física sofisticada. A verdade surpreendente. Não é que a IA não vá mudar o mercado de trabalho. Ela vai, e muito. Mas o paradoxo de Moravec nos dá uma bússola importante, mostrando que o valor humano vai estar cada vez mais naquelas capacidades ligadas à nossa longa jornada evolutiva, aquelas que as máquinas, apesar de toda a sua capacidade lógica, ainda penam para dominar. Se essa viagem pelo paradoxo de Moravec e pelo futuro do trabalho abriu sua mente, deixa seu like, compartilha com quem também se interessa por esse assunto e comenta aqui embaixo. Qual habilidade humana você acha que vai ser a mais valiosa nas próximas décadas? Queremos saber sua opinião. O medo de que a inteligência artificial roube nossos empregos é natural, ainda mais com a velocidade impressionante dos seus avanços. No entanto, o paradoxo de Moravec mostra uma camada mais profunda e surpreendente dessa história. Ele nos ensina que as verdadeiras forças das máquinas estão onde a gente menos espera, e suas maiores fraquezas se escondem naquilo que, para nós, é moleza. O futuro do trabalho não será uma simples destruição de empregos por robôs superinteligentes, mas uma redefinição complexa, onde as habilidades que nos tornam unicamente humanos, nossa capacidade de perceber e interagir com o mundo físico de forma adaptável, nossa criatividade, nossa inteligência emocional e nossa capacidade de pensamento crítico em cenários incertos, vão se tornar ainda mais vitais. Entender essa dinâmica não é só uma curiosidade científica, é essencial para a gente se preparar para as transformações que vêm por aí, cultivando as competências que nenhuma máquina, por mais avançada que seja, poderá realmente copiar. A verdade não é que estamos ultrapassados, mas que precisamos redescobrir e valorizar o que nos faz, na essência, humanos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios da ciência e da tecnologia que moldam o nosso mundo. Até a próxima!